Fico muito grato e honrado pelo convite para ministrar nessa aula inaugural do Departamento de Filosofia da USP de 2015. O tema escolhido diz respeito à chamada epistemologia do testemunho, que nos últimos 20 anos tem despertado o interesse de vários pesquisadores e ocupado parte significativa dos estudos de epistemologia, em particular, do que hoje se chama de epistemologia social. Examinarei brevemente alguns textos filosóficos clássicos, em que se encontram importantes contribuições para o estudo desse tema, principalmente as obras de David Hume e de Thomas Haidt, e também procurarei analisar a questão proposta de um ponto de vista contemporâneo, que muitas vezes tem esses dois autores como grandes representantes de suas concepções. Então, o título: O conhecimento com base no testemunho. Muito do que aprendemos se deve ao testemunho, isto é, àquilo que outras pessoas nos dizem, às informações sobre o mundo e sobre nós mesmos, que nos foram passadas desde nossos primeiros anos de vida. Frequentemente nos encontramos na situação social em que, pela linguagem escrita ou falada, algumas pessoas transmitem informação a outras, de modo que nosso conhecimento do mundo seria enormemente reduzido e empobrecido caso se restringisse apenas àquilo que aprendemos por meio de nossas próprias faculdades cognitivas, como os sentidos, a memória e a razão. Pelo testemunho dos outros, somos levados a conhecer coisas que não saberíamos por nós mesmos. Em uma passagem da obra A Trindade, livro 15, capítulo 12, Santo Agostinho reconhece claramente a importância do conhecimento obtido pela influência de pessoas que nos dão seu testemunho. Ele diz, citação: longe de nós duvidar da verdade do que percebemos pelos sentidos dos corpos. Por meio deles, aprendemos sobre o céu e a terra e sobre tudo o mais que eles contêm, na medida em que aquele que nos criou e os criou, quis que se tornassem conhecidos por nós. Longe de nós ainda negarmos o que aprendemos a partir do testemunho dos outros, pois de outra maneira desconheceríamos, por exemplo, a existência do oceano e de terras e cidades que se recomendam por sua celebridade. Ignoraríamos a existência dos homens e das obras de que nos fala a história. Não teríamos conhecimento do que acontece em todas as partes do mundo e que se apoia em indícios unânimes e dignos de crédito. Finalmente, não saberíamos o lugar onde nascemos. Eu poderia aqui acrescentar a data de nosso nascimento, também não conheceríamos, né? Nem o nome das pessoas das quais descendemos, porque tudo isso nos é assegurado por testemunhos alheios. É o maior absurdo negar isso e devemos confessar que não apenas os sentidos de nossos corpos, mas também aqueles de outras pessoas têm acrescentado muitíssimo ao nosso conhecimento. Fim de citação. E essa lista poderia ser muito estendida, a ponto de englobar desde aspectos de nossa vida diária, quando uma criança aprende com os ensinamentos de seus próximos que o fogão pode queimar a mão, ou que existe o perigo de ela se afogar no lago, até as grandes descobertas científicas e tecnológicas, quando nos dizem como se dá a transmissão de caracteres hereditários ou como funciona uma máquina a vapor. Ao se caracterizar o testemunho, não se deve entendê-lo apenas no sentido formal de um relato apresentado em determinada condição legal, como, por exemplo, perante um tribunal ou uma comissão de inquérito. Entendido de modo mais amplo e informal, dar o testemunho consiste em dizer algo a outra pessoa com o propósito de lhe transmitir uma informação. Ao atestar uma proposição, realiza-se um ato de comunicação, que pode ser pela fala ou pela escrita, que tenciona veicular o conteúdo dessa proposição a outra pessoa. E quem ouve ou lê o que foi dito pode formar a crença nessa proposição ou endossar o testemunho, o relato, de quem falou ou escreveu. Em certas condições, ao observar o testemunho de outra pessoa, alguém passa a acreditar no conteúdo atestado. É a chamada transmissão do testemunho para a verdade, que nem sempre é completamente consciente.
Há também outra forma de transição, em sentido inverso. Se uma proposição é verdadeira, então alguma das fontes confiáveis atesta essa proposição. Segue-se daí que se nenhuma fonte confiável atesta uma determinada proposição, então essa proposição é falsa. É importante notar que essas duas transições, do testemunho para a verdade e da verdade para o testemunho, não são equivalentes. No primeiro caso, admito que se alguma fonte confiável atesta que há água em Marte, então há água em Marte. No segundo caso, concluo que se nas investigações realizadas nenhuma fonte confiável atesta que há água em Marte, então não há água em Marte. Em geral, o testemunho é dirigido a uma audiência, a uma ou mais pessoas, e traz a informação de que algo é o caso. Também seria considerado um testemunho o diário escrito por uma jovem relatando as atrocidades da guerra, mesmo sem saber se será lido por alguém. Quem atesta apresenta o testemunho como inteligível e verdadeiro, como que convida o outro a confiar nas suas palavras, a acreditar que as coisas realmente são do modo como foram ditas por ele. Claro que isso por si só não implica que o testemunho provenha de alguém que seja um guia confiável para alcançar a verdade, nem que o receptor não tenha bons motivos para não confiar em quem transmite o testemunho. Há vários casos patológicos, sem dúvida, em que uma pessoa pode mentir, tentar enganar outra, espalhar um boato, um mito, etc. Diante disso, a atitude mais cética seria suspender a crença em vez de acreditar no testemunho, a fim de evitar o erro de ter uma crença falsa. Em resposta a essa atitude, William James, em seu clássico ensaio A Vontade de Crer, afirma que, além de não cair em erro desnecessário, é preciso também buscar o conhecimento, a crença justificada. Segundo James, as duas leis: primeira, precisamos conhecer a verdade; segunda, precisamos evitar o erro, são distintas e complementares, não sendo adequado tomar a segunda como principal e mais imperativa. O cético, diz James, submissamente obedece ao medo de errar e com isso perde a chance de fazer uma suposição verdadeira. É como se alguém se calasse para sempre após outra pessoa lhe dizer, não minta. A questão epistemológica, e não apenas psicológica, que importa examinar aqui diz respeito às condições em que a produção de crença baseada no testemunho é epistemicamente bem-sucedida, tornando-se conhecimento ou crença justificada e não apenas crença. É interessante notar que a formação da crença por meio de um testemunho muitas vezes não requer uma inferência que tenha como base premissas que venham a apoiar a proposição atestada ou a credibilidade de quem atestou. Se alguém me diz que foi ao centro da cidade na semana passada, sou geralmente levado a acreditar no que ele me disse, sem que seja preciso realizar uma inferência que leve ao testemunho. Nesse ponto, a crença justificada em um testemunho se assemelha àquela na percepção. Nos dois casos, nossas crenças anteriores constituem um background, seriam as crenças de fundo, e desempenham o papel não de premissas, mas de filtros. Essa é uma metáfora do Robert Audi, que restringem a crença no testemunho, caso quem ateste pareça ser insincero ou incompetente, ou caso a proposição atestada pareça muito pouco plausível. Algo semelhante acontece com a percepção. Somos geralmente levados a acreditar no que vemos, mas se eu anteriormente souber que certas circunstâncias anormais nos iludem, isso ocorre quando o remo parcialmente na água parece estar quebrado, ou que eu tomei um medicamento capaz de eventualmente causar alucinações, ou que passei por uma cirurgia que afeta a visão, não acreditarei em algumas coisas que pensei ter visto. Um outro exemplo. Pensei ter visto um amigo passando no fundo do corredor, mas logo em seguida seu irmão me diz que ele viajou há 3 dias e ficará 2 semanas no exterior. Nesse caso, posso ser levado a modificar minha crença perceptiva a partir do testemunho de outra pessoa. Usando a metáfora do filtro, se alguém deixa passar tudo ou quase tudo pelo filtro, será excessivamente crédulo. Se não deixar passar nada ou quase nada, será excessivamente cético. Isso se modifica ao longo do tempo.
embora uma criança pequena deposite grande confiança nas palavras de seus familiares, isso será fundamental no seu processo de aprendizagem, por exemplo, quando aprende as palavras para designar cores básicas, com o tempo, ela encontrará situações de engano e falsidade e passará a ter uma atitude mais crítica e seletiva. De toda forma, seria um equívoco tratar o conhecimento testemunhal como sendo tipicamente inferencial ou indireto. Em certo sentido, a percepção parece ser uma fonte de crença mais básica que o testemunho. O testemunho depende da percepção. Alguém ouve ou lê o testemunho, mas a percepção nem sempre depende do testemunho. A percepção pode gerar crenças sem o auxílio de outra fonte, o que não acontece com o testemunho. Mas, em certo sentido, o testemunho é uma fonte de crença tão básica como a percepção. Nos dois casos, as crenças formadas não dependem de outras crenças, no sentido de não serem inferidas a partir de outras crenças, embora não tenham que passar pelo filtro constituído pelo nosso background, que envolve diferentes fontes de crença. O testemunho depende operacionalmente da percepção, no sentido de ser emitido e recebido por meio de sons ou da escrita. Mas daí não se segue que a crença formada com base no testemunho seja inferida de crenças perceptivas. Outra diferença importante é que, ao acreditarmos no testemunho, nós confiamos na autoridade de quem atesta, mas não há essa autoridade ao acreditarmos em nossos sentidos. Mais uma diferença é que o testemunho envolve um ato de vontade, né? Por exemplo, quem atesta pode ser sincero ou pode estar mentindo deliberadamente. Examinaremos agora duas das principais análises do assunto que se encontram em obras clássicas da filosofia. Na seção 10, intitulada Dos Milagres, do livro Uma Investigação sobre o Entendimento Humano, de 1748, né, David Hume enfaticamente reconhece que, citação, não há espécie de raciocínio mais comum, mais útil e mesmo mais necessária à vida humana do que aquela que é derivada do testemunho das pessoas e dos relatos de espectadores e testemunhas oculares. Fim de citação. Todavia, salienta Hume, não está garantida de antemão a conexão entre o testemunho humano e os eventos. Nas questões de fato, todas as inferências que fazemos se baseiam apenas na experiência passada, e não haveria razão para ser diferente no caso do testemunho. Não aprendemos a priori essa conexão. Qualquer conexão a ser estabelecida entre o testemunho e a realidade está fundada apenas na experiência passada. Nós a fazemos com base na observação da veracidade do testemunho humano e na conformidade que usualmente encontramos entre os relatos das testemunhas e os fatos. Consequentemente, seria epistemicamente irresponsável acreditar no testemunho sem dispormos de um histórico bem-sucedido que sustente a credibilidade do testemunho. Em princípio, qualquer proposição justificada com base no testemunho pode também ser justificada com base em outras fontes, como a sensação e a memória. Ainda segundo Hume, também é a experiência e a observação que nos mostram que a memória é dotada de certa tenacidade, que os homens comumente se inclinam à verdade e à probidade, que se sentem envergonhados quando são pegos dizendo uma mentira, e etc. Não fossem essas qualidades reveladas pela experiência, diz Hume, nunca depositaríamos a menor confiança no testemunho humano. Por sua vez, se soubermos pela experiência passada que alguém costuma delirar, ou é famoso pela sua falsidade e baixeza, é claro que não merecerá de nós o menor crédito, que não terá a menor autoridade para nós. Admitindo-se que toda a evidência que temos para o testemunho provém da experiência passada, qualquer possível disputa a esse respeito deve ser resolvida por apelo à experiência, que poderá envolver várias situações, dependendo do tipo de relato e do tipo de objeto. Considerando o tipo de relato, há numerosas circunstâncias e particularidades a serem levadas em conta quando se avalia a força do testemunho humano. Por exemplo, pode haver contradição entre as afirmações de diferentes pessoas sobre uma questão de fato. As testemunhas podem ser poucas ou de caráter duvidoso. Elas podem ter interesse naquilo que afirmam. Podem dar o testemunho de modo muito hesitante ou, ao contrário, muito violento.
Além disso, no que concerne ao tipo de objeto, aquilo que o testemunho pretende estabelecer como fato pode ser inusitado, extraordinário, fantástico ou mesmo contrário à experiência. Nesse caso, diz Hume, estamos diante de um embate entre duas experiências que se opõem, de modo que uma destrói a força da outra. Estamos no campo da probabilidade. De um lado, pela experiência somos levados a atribuir certo grau de confiança ao relato de testemunhas que disseram a verdade. De outro, o estado de coisas que se descreve é de um tipo que raramente ou nunca se apresentou à observação. A evidência contrária atua como um contrapeso, de modo que o lado superior só atua na mente pela força que restou, pela força resultante da diferença entre as forças opostas. Nos dias de hoje, perguntaríamos, o que é mais provável? Que o locutor de rádio tenha se equivocado ao anunciar o nome do cavalo que venceu a corrida, ou que um grande azarão tenha sido, de fato, o vencedor? Em uma das frases mais conhecidas de Hume, Hume afirma: um homem sábio dosa sua crença em proporção à evidência. Ou seja, a intensidade da crença deve ser proporcional à força da evidência. O que não quer dizer que sempre escolheremos o lado certo. Hume dá o exemplo de um príncipe indiano que raciocinou corretamente ao não acreditar nos primeiros relatos sobre o efeito do congelamento da água em lugares muito frios. Uma pessoa, ou mesmo um elefante, poderia caminhar sobre um rio congelado. Embora não seja contrário à experiência, já que esse príncipe nunca esteve em local tão frio, trata-se de uma situação que não guarda analogia com sua experiência anterior. Ainda que o relato seja verdadeiro, o príncipe indiano não se encontrava em condição de aceitá-lo. A situação mais extrema é aquela em que a ocorrência do evento relatado implica um milagre, ou seja, a violação de alguma lei da natureza. Seria uma transgressão de leis que foram estabelecidas por uma experiência constante e uniforme, sem nenhuma oposição, sem nenhuma evidência contrária. Hume dá os seguintes exemplos: que um homem morto retorne à vida, que o chumbo permaneça suspenso quando solto no ar. Não se trata de uma impossibilidade lógica, mas se trata de algo contrário a toda a experiência passada. Assim definido, entre aspas, nada é considerado um milagre, uma vez que ocorreu no curso comum da natureza. Fim de citação. Nós não observamos milagres, pois se fossem observados, não seriam milagres. No caso do testemunho de um milagre, ele só seria digno de crédito se sua falsidade fosse ainda mais miraculosa que o acontecimento que se propõe estabelecer. Poderíamos então perguntar, o que é mais miraculoso? Que alguém com grande autoridade esteja dizendo uma falsidade, ou que o milagre relatado realmente tenha ocorrido? Teríamos que pesar uma prova contra outra. Prova aqui, no sentido de Hume, é como um argumento a partir da experiência que não dá margem à dúvida ou oposição, não no sentido de uma demonstração matemática. E a confiança resultada seria determinante ao se subtrair o mais fraco do mais forte. A força de uma supera aquela de outra, mas sofre uma diminuição proporcional à força que se opõe a ela. Coloca-se então a pergunta: é mais provável que a testemunha esteja enganada ou me enganando, ou que um homem morto e sepultado tenha realmente sido trazido de volta à vida? A autoridade do testemunho provém exclusivamente da experiência, mas a experiência também sustenta plenamente as leis da natureza. Hume muito provavelmente tinha em vista o milagre da ressurreição de Jesus, mas, para evitar problemas e não correr grandes riscos, ele se vale de um exemplo hipotético: a ressurreição da rainha Elizabeth. Aqui um parênteses, a questão da existência e do significado dos milagres foi muito discutida na época de Hume. Havendo milagres, eles seriam resultados, segundo Hume, de uma volição particular da divindade, ou da interposição de algum agente invisível. Hume dirá que a religião cristã não apenas esteve acompanhada de milagres desde a sua origem, mas que mesmo nos dias de hoje, de sua época, nenhuma pessoa razoável poderia crer na religião cristã sem um milagre. E complementa dizendo: a mera razão é insuficiente para nos convencer de sua veracidade.
E todo aquele que a aceita, movido pela fé, está consciente de um permanente milagre em sua própria pessoa. Milagre esse que subverte todos os princípios de seu entendimento e o faz acreditar no que há de mais contrário ao costume e à experiência. Fim de citação. Voltando ao nosso tema bem menos ambicioso, é curioso notar que, em sua análise do testemunho, Hume acrescenta uma condição aparentemente estranha. A condição de que a evidência que resulta do testemunho admite uma diminuição maior ou menor, conforme o fato seja mais ou menos inusitado. Oponentes como Richard Price responderam na época de Hume que essas improbabilidades não diminuem a capacidade da testemunha de relatar a verdade. Ou seja, a evidência testemunhal deveria ser independente daquilo que está sendo relatado, seja um evento usual ou pouco usual, desde que os testemunhos dados estejam em conformidade com os fatos até então observados. Comentadores atuais entendem que Hume, de certo modo, notou algo que só recentemente foi devidamente explicado em termos estatísticos. É a chamada falácia da taxa básica ou da taxa de base. Suponhamos que certa doença seja relativamente rara e atinja 1 em cada 1000 pessoas de uma grande população. Suponhamos também que tenha sido desenvolvido um teste que dá resultado positivo para todos os que têm a doença, mas que dá falso positivo em 5% das pessoas. Se alguém fez o teste e o resultado foi positivo, pergunto, qual é a probabilidade de ele ter essa doença? Muitos responderiam 95%, já que há 5% de falsos positivos. Mas a resposta correta é cerca de 2%. Em uma amostra de 1000 pessoas, há um doente que terá teste positivo e 50 falsos positivos, 5% da amostra. Ou seja, quanto mais raro for o caso considerado, menor a chance de o testemunho ser correto, mesmo que sua confiabilidade tenha sido elevada. No caso de uma doença muito rara, que atinge uma pessoa em 1 milhão, mesmo um teste que acerte 99,99% das vezes, traria pouca garantia a quem testou positivo. Isso é apenas uma curiosidade, mas que, de certo modo, mostra que a tese de Price da independência não é tão óbvia como parece. Nas discussões contemporâneas na área da chamada epistemologia social, Hume é considerado um representante exemplar da visão reducionista do status epistêmico do testemunho. Quem aceita o testemunho deve dar razões positivas para isso, razões que não sejam, em última análise, dependentes dos testemunhos de outros. Toda justificação que se tem para o testemunho deriva, portanto, de outras fontes epistêmicas básicas, como a sensação e a memória, nas quais se funda a credibilidade de quem dá o testemunho. Como vimos, essa justificação considera exclusivamente a observação da conformidade entre os relatos e os fatos. A partir das verificações das afirmações testemunhais passadas, fazemos uma inferência sobre a atual instância de testemunho. Uma das dificuldades da concepção reducionista está em encontrar uma explicação de como as crianças, ainda pequenas, adquirem importantes conhecimentos mediante o testemunho de seus familiares, mesmo sem ter evidências suficientes, dos sentidos, da memória, para acreditar que eles sejam uma fonte confiável de informação. Outra dificuldade é que não temos à disposição uma amostra tão grande e variada de relatos e fatos, a ponto de podermos avaliar a confiabilidade com base no histórico de repetidas correspondências entre eles. Em nossa vida, comumente estamos expostos a um conjunto muito limitado de relatos daquelas pessoas que nos dão seu testemunho, muito menor do que seria necessário para julgar suas credenciais epistêmicas. E também estamos expostos a um número muito limitado de fatos. Admitimos, com base no testemunho, que nosso planeta tem certas características geográficas, mas observamos apenas uma ínfima parte dele. Além disso, ao utilizarmos a sensação e a memória para avaliar o histórico de quem atesta, estaremos muitas vezes nos valendo de crenças já impregnadas de testemunho dos outros, não apenas de nossas observações pessoais. O testemunho se mostra presente até mesmo quando avaliamos a confiabilidade de quem atesta. Afinal, pergunta Keitler,
Como posso avaliar minha própria confiabilidade para avaliar a confiabilidade dos outros, sem fazer apelo a constrições intersubjetivas baseada no testemunho de outros? Deve-se reconhecer que há, nesse caminho, uma circularidade virtuosa. E o problema se agrava no caso de enunciados que contêm conceitos científicos mais complexos, pois não dominamos todas as especialidades a ponto de conferir se os relatos feitos pelos cientistas são confiáveis ou não. Uma pergunta clássica é: como pode um leigo avaliar a confiabilidade de um expert sem ter a confiabilidade do expert em sua especialidade? Ele pode confiar em seu testemunho de modo racionalmente justificado ou terá que confiar cegamente? Essa questão foi colocada por Sócrates no diálogo Cármides, 170 e 171 de Platão. Pergunta: um homem sensato, mas que não conhece medicina, saberia distinguir um médico de verdade daquele que não é? Poderia saber se o que se diz sobre a saúde e a enfermidade se diz com verdade? Se o que se faz corretamente? Em nossos dias, essa questão do expert tem muitos desdobramentos, especialmente quando se passa a comparar não só o leigo com o expert, mas também os experts entre si. Por exemplo, como resolver divergências entre as afirmações de experts dentro de seu próprio domínio de competência. Não entraremos nessa discussão, mas os modelos propostos, por exemplo, por Kitcher, no seu livro O Avanço da Ciência, de 1993, envolvem uma complexidade que vai muito além da mera constatação empírica de relatos passados. Os cientistas calibram essa atribuição de autoridade com base não apenas em sua própria opinião sobre o assunto, que ele chama de calibração direta, mas também com base no julgamento de outros cientistas ao avaliarem seus pares, calibração indireta, ou seja, com base no testemunho alheio. Em oposição a esse reducionismo, o filósofo Thomas Haidt, também escocês e também do século XVIII, como Hume, em suas obras Investigação acerca da Mente Humana, 1764, Ensaio sobre os Poderes Intelectuais do Homem, 1788, sustentou que estamos prima facie justificados em acreditar no testemunho de alguém, mesmo sem dispor de uma justificação de que quem atesta é competente e sincero. Quem atesta é competente e sincero. Não havendo evidências positivas contrárias à aceitação de testemunhos, não havendo evidências mais fortes para duvidar da credibilidade de quem atesta, estamos justificados a acreditar naquilo que nos dizem meramente com base no testemunho. Temos uma inclinação natural para o lado da crença, quando não há nada que se oponha a ela, quando não existem dúvidas e crenças que derrotem nossa confiança no testemunho e não sejam derrotadas por outras. Haidt classifica as operações da mente em duas classes irredutíveis entre si. As operações solitárias da mente, como perceber, recordar, julgar, raciocinar, que não são comunicativas nem se dirigem a outras pessoas, e as operações sociais da mente, como perguntar, ordenar, pedir um favor ou uma informação, dar ou receber um testemunho, prometer e etc. Que pressupõe não só o entendimento e a vontade, mas também a interação social com outros seres inteligentes, com seres que são capazes de compreensão mútua. Segundo Haidt, dois princípios inatos e associados entre si são fundamentais para que o mecanismo do testemunho funcione adequadamente. Primeiro, o princípio da veracidade. Temos a disposição natural de dizer a verdade, de sinceramente expressar nossos sentimentos. Para Haidt, mesmo os maiores mentirosos, quando dizem uma mentira, falam a verdade uma centena de vezes. A palavra dos homens são sinais de seus pensamentos. Dizer a verdade não requer arte nem treinamento, apenas o impulso natural da mente. Mentir, pelo contrário, é uma violência à nossa natureza. Segundo princípio, o princípio da credulidade. A propensão natural de acreditar na palavra dos outros, que é maior na infância e depois se torna mais restrita na fase adulta. Nas palavras de Haidt, o sábio autor da natureza, para quem deveríamos ser criaturas sociais, implantou na mente humana
uma propensão a confiar no testemunho humano antes que possamos dar uma razão para fazê-lo. Isso coloca nossos juízos quase inteiramente nas mãos daqueles que nos cercam no primeiro período de vida. Fim de citação. Segundo sua filosofia do senso comum, seria um absurdo abandonar nossa confiança na comunicação e duvidar de crenças sobre as quais não temos nenhuma opção senão tê-las. Essa credulidade, para Heide, é mais forte na infância e se torna mais limitada e restrita pela experiência. Com o tempo, a razão sente sua própria força e repousa menos na razão dos outros. Ele diz, aprende a suspeitar do testemunho em alguns casos e a descrer em outros. Coloca limites à autoridade à qual antes se sujeitava inteiramente. E no final da vida, volta a tomar de empréstimo a luz do testemunho, onde já não tem nenhuma, ou a repousar em alguma medida na razão dos outros. Em outra passagem, ele afirma, eu acreditava por instinto em tudo o que meus pais e tutores me diziam, muito antes de ter a ideia de uma mentira ou pensar que alguém poderia me enganar. Depois, ao refletir, descobri que eles agiram comigo como pessoas justas e honestas, que queriam o meu bem. Descobri que se não tivesse acreditado no que me disseram, antes de ter uma razão para a minha crença, eu teria sido pouco melhor do que um idiota. Changeling. E embora essa credulidade natural tenha algumas vezes me levado a ser enganado por alguém, ela, no geral, foi de infinita vantagem para mim. Portanto, considero que seja um outro bom presente da natureza. Continuo a dar esse crédito pela reflexão àqueles de cuja integridade e veracidade tive experiência, crédito esse que antes eu dava por instinto. Em sua filosofia do senso comum, Thomas Heide insistiu no caráter coletivo do conhecimento e na importância de difundi-lo ao maior número possível de pessoas. Nesse contexto, apresentou uma das análises mais vestidas da importância do testemunho para nosso conhecimento e da profunda confiança que nele depositamos. Nos estudos contemporâneos, Thomas Heide é considerado o grande representante do não-reducionismo e sua obra é considerada uma das principais referências sobre o assunto. A recente retomada de interesse pelo tema, epistemologia do testemunho, se deu principalmente após a publicação do livro Testemunho, 1992, por Coade, que apresenta uma incisiva crítica ao reducionismo e ressalta o papel central e pervasivo do testemunho em nosso conhecimento. Ele nos convida a imaginar um exemplo de situação do dia a dia em que diversos fatores se encontram inextricavelmente envolvidos e interligados. Fatores relativos à sensação, à memória, ao raciocínio e ao testemunho. Suponhamos que uma pessoa veja a rainha em visita à Universidade de Melbourne, na Austrália. Ele relata corretamente isso a outros, que por sua vez passam adiante para outras pessoas e se tornam conhecimento comum. Suas percepções estão na base do testemunho, mas sua crença de que ela era a rainha depende não apenas de suas experiências visuais, mas também de outras crenças que proporcionam um sistema de identificação que permite corretamente interpretá-la como sendo a rainha. Esse sistema de identificação inclui, talvez, a crença de que a rainha está em Melbourne, pelo testemunho e a memória, de que ela tem tal e tal aparência, de que ela geralmente usa tais e tais roupas, também pelo testemunho e a memória, de que sua presença na universidade poderia ser inferida, dado o forte esquema de segurança nas vizinhanças, e também as grandes reverências que estavam sendo prestadas a ela. Ou seja, não se trata de uma apreensão sensorial pura e simples, sem interferência da memória, do raciocínio e do testemunho. A presença do testemunho em nossa vida epistêmica é profunda e se estende aos mais variados campos. Mesmo no caso do conhecimento matemático, em que a razão parece reinar absoluta, estabelecendo verdades necessárias e a priori, o uso de resultados obtidos por meio de complexas operações em computadores, então se passa a depender da confiabilidade do computador, tem sido essencial para se provar certas proposições. O exemplo dado por Coade se refere ao clássico problema das 4 cores, resolvido na década de 1970 com o uso de um computador IBM. Dado um mapa plano,
dividido em regiões, 4 cores são suficientes para colori-lo de modo que as regiões vizinhas nunca tenham as mesmas cores. Outro aspecto da relevância do testemunho para o conhecimento humano é exemplarmente ilustrado por Charles Peirce em seu clássico ensaio A Fixação da Crença, de 1877. Citação. Um homem pode atravessar a vida afastando sistematicamente seus olhos tudo que poderia causar uma mudança nas suas opiniões, e se o consegue, não sei o que possa ser dito contra o fato de o fazer. Seria uma impertinência egotista objetar que seu procedimento é irracional, pois isso só equivaleria a dizer que aquele método de estabelecer uma crença é diferente do nosso. Ele não se propõe a ser racional e, em verdade, falará com frequência da razão fraca e ilusória do homem. Portanto, deixem-no pensar como lhe aprouver. No entanto, esse método de fixação da crença, que pode ser chamado de método da tenacidade, será incapaz de se sustentar na prática. O impulso social lhe é contrário. O homem que o acolhe verificará que outros homens pensam de maneira diferente e poderá lhe ocorrer, em momento de maior lucidez, que as opiniões dele são tão boas como as suas. Isso abalará a confiança na crença que tem. Essa concepção, a de que o pensamento ou sentimento de outro homem pode ser tão procedente como o nosso, é uma conquista claramente nova e de elevada importância. Brota de um impulso demasiadamente forte para ser suprimido sem perigo de destruir a espécie humana. A menos que nos façamos eremitas, haverá necessariamente mútua influência de opiniões. E dessa maneira, o problema se transforma no de saber como fixar a crença, não simplesmente no indivíduo, mas na comunidade. Fim de citação. Nesse caso, o testemunho humano, a corrente social, se mostra capaz de influenciar até mesmo uma atitude dogmática que resiste às evidências empíricas contrárias. Em uma visão não reducionista do testemunho, nossa fonte de evidência não é apenas individual, centrada nos sentidos, na memória e na razão de cada um de nós, mas também social, interpessoal. Em nossa busca do conhecimento, respondemos ao mundo, temos a percepção de objetos materiais, mas também respondemos aos outros. E nessa interação social, os atos de dar e receber testemunhos se mostram da maior importância e expressam nossos débitos cognitivos para com outras pessoas. No entanto, destaca Coade, na história da filosofia, encontramos relativamente poucos estudos sobre o papel e o status cognitivo do testemunho. A explicação talvez esteja na visão individualista, que tem como ideal o sujeito livre e intelectualmente autônomo, extremamente autocrítico, que confia apenas em sua própria capacidade cognitiva, que não aceita nenhuma proposição a menos que ele próprio possa estabelecê-la, que questiona o poder da autoridade e o peso da tradição. Para Locke, por exemplo, uma opinião do outro flutuando em meu cérebro não poderia ser chamada de conhecimento. Para não correr o risco da dependência epistêmica em relação ao outro, joga-se fora a escada do testemunho. Isso lembra a imagem utilizada no cartaz dessa aula. E se busca estabelecer em bases adequadas, ou seja, com base apenas em suas próprias faculdades cognitivas, alguma verdade que eventualmente tenha sido enunciada por meio do testemunho. Todavia, esse purismo restringe severamente o que podemos conhecer, ao descartar para o campo das opiniões inferiores, sem fundamento e de segunda mão, o que depende essencialmente, ainda que de modo indireto, do testemunho humano. Segundo Aldi, sem as contribuições do testemunho, nosso conhecimento entraria em colapso, e o que restaria seria pouco e fragmentado. Dadas as nossas limitações, seria inviável o imenso empreendimento científico sem a divisão do trabalho cognitivo, a especialização, acompanhada de estreita comunicação, confiança mútua e cooperação entre os cientistas. Os cientistas interagem entre si, estabelecendo compromissos profissionais de diversas espécies. Mesmo não se submetendo cegamente a nenhuma autoridade, os cientistas presumem, inicialmente, que seus pares sejam confiáveis. Acreditam nos relatos recebidos, mesmo sem dispor de evidências suficientes para atestá-los.
Esse recurso ao testemunho se torna indispensável, e não apenas permitido, para que a pesquisa possa avançar coletivamente e chegar a resultados que seriam inalcançáveis caso os cientistas trabalhassem sem cooperação. Claro que essa estratégia cognitiva requer uma delicada avaliação de quais cientistas são mais dignos de crédito, de quais são as chances de cometerem erros, quando seria apropriado refazer o experimento por conta própria, e etc. Por outro lado, a competição também desempenha um papel construtivo na ciência. Em resposta a um novo resultado, sobre o qual não se tem muita clareza de que seja plausível, pode haver uma divisão dos esforços cognitivos no mesmo campo, com um grupo de cientistas seguindo diversas linhas de pesquisa, distribuindo os riscos e aumentando as chances de êxito. Quando bem-sucedido, o conhecimento por testemunho se realiza mediante uma atividade de colaboração, em que as informações são, em grande parte, adequadamente transmitidas de uns para outros. De modo muito breve, iremos recorrer à teoria dos jogos, na tentativa de lançar luz sobre a questão de por que a cooperação muitas vezes se mantém em um ambiente de interação social. Trata-se, obviamente, de uma versão muito simplificada das interações que realmente ocorrem. Suponhamos que todos os agentes sejam racionais e busquem maximizar o benefício que possam ter. Dependendo das condições em que se encontram, diferentes decisões racionais podem ser tomadas. No caso do famoso dilema do prisioneiro, o cenário envolve um claro conflito de interesses. Jogado uma só vez é um exemplo típico de jogo não cooperativo. Imaginemos que dois suspeitos de um crime tenham sido capturados, colocados em lugares separados e submetidos ao interrogatório. A cada um deles são dadas duas opções: acusar o outro ou não acusá-lo. Seria cooperar. Quem acusa e não é acusado estará livre da pena. Quem não acusa e é acusado terá a pena de 10 anos de reclusão. Se nenhum dos dois acusa, a pena será de 2 anos para cada um. E se os dois acusam, a pena será de 6 anos para cada um. Vamos supor que um deles ache melhor não acusar o outro. Sem saber qual será o resultado do outro, ele correrá um grande risco. O outro poderá acusá-lo, e então ele será condenado à pena de 10 anos, que é a pior nesse jogo. Então ele pensa da seguinte forma: caso o outro não me acuse, o que será melhor fazer? Acusá-lo, pois ficarei livre. Se eu não o acusar, terei uma pena de 2 anos. Então o melhor seria acusá-lo. E se o outro me acusar, caso o outro me acuse, o que será melhor fazer? Também acusá-lo, pois terei uma pena de 6 anos, e se eu não o acusar, terei uma pena de 10 anos. Portanto, seja qual for a situação, convém acusá-lo. E o outro pensará da mesma maneira. E a pena para cada um deles será de 6 anos. A maior na soma total, de 12 anos. Embora claramente exista uma opção melhor para os dois, de não acusar, que daria então uma pena de 2 anos para cada um. Conclusão: nem sempre a escolha racional que busca maximizar o interesse de cada indivíduo leva ao melhor resultado. Uma situação melhor para ambos poderia ser obtida de forma cooperativa. Em outras palavras, o ponto de equilíbrio para escolhas racionais individuais pode não ser o resultado socialmente ótimo. Ocorre que esse jogo pode não ser jogado uma única vez. Situações análogas podem se repetir indefinidamente, levando a uma sequência de jogos desse tipo. Ainda que cada um tenha um incentivo para não cooperar, de tentar levar uma vantagem sobre outra, a estratégia geral mais bem-sucedida e capaz de persistir será cooperar. As ações mais generosas são retribuídas e aquelas que não cooperam são punidas. É o caso da estratégia tit for tat, pagar na mesma moeda. Começa-se cooperando e em seguida se repete a decisão do outro jogador. Se ele cooperou da última vez, coopero. Se ele não cooperou, também não coopero. Há outras estratégias parecidas, por exemplo, aquela em que coopero mais algumas vezes depois que o outro jogador parou de cooperar, esperando que ele volte a cooperar, que leva a um resultado, que poderia levar a um resultado melhor para ambos. Ou então aquela em que deixo definitivamente de cooperar uma vez que o outro não cooperou. A noção-chave aqui é a de reciprocidade. Ela nos impele a colaborar e nos auxilia a compreender como se sustenta entre nós a cooperação a longo prazo. Somos seres que competem, mas também cooperam, e como seres racionais, somos capazes, com o tempo, de estabelecer a cooperação e a confiança mútua nas relações interpessoais que nos unem em uma comunidade.
O comportamento solidário dos cientistas serve aos seus próprios interesses e é controlado por eles mesmos mediante um código de incentivos e de sanções, né, no caso de fraude, por exemplo. Muito do que conhecemos depende de nossa confiança no testemunho dos outros. E essa confiança não deve ser entendida em sentido moral, mas no sentido estratégico de seres que interagem de modo prudente e racional. O conhecimento que se baseia no testemunho é entendido como um bem coletivo. Trata-se do nosso conhecimento, e não apenas do meu conhecimento, a ser cultivado e desenvolvido ao longo de muitas gerações. Terminarei utilizando uma passagem escrita por Ernest Sosa, que, a meu ver, sintetiza bem o que tensionamos mostrar nessa aula. O conhecimento instrumental, que nos permite ter acesso ao testemunho por meio da linguagem, é um elo essencial na cadeia por onde chegamos a conhecer muito do que conhecemos, por onde atingimos o conhecimento utilizando tudo o que temos de melhor e de mais racional. Muito obrigado.